Olá pessoal, tudo bem? Professor Carlos André, professor de matemática aqui da plataforma Gonçalves Dias. Estamos juntos mais uma vez, né? Uma aula de matemática. Lembrando o seguinte, que esse projeto é um projeto do governo do estado, tá? Por meio da Secretaria de Educação. E não esqueça de acessar sempre o nosso material, tá ok? Vamos lá. Turma, a questão que nós iremos fazer agora, tá? É a questão de número 68 da tratativa sobre o que? Escalas, tá? No vídeo anterior eu falei da importância de escala devido à grande quantidade de questões que sempre cai, né, com muita recorrência nos anos das provas anteriores, ok? Então vamos para a primeira de hoje. A questão diz o seguinte: um estudante, morador da cidade de Contagem, ouviu dizer que nessa cidade existem ruas que formam um hexágono regular. Só lembrando o seguinte, né, pessoal? Aqui eu tenho que ter também uma pequena base de geometria plana. O que é um hexágono? É um polígono com 6 lados, tá? Agora, se ele está falando que é um hexágono regular, um polígono, para ser regular, ele tem que possuir todos os lados e todas as medidas iguais, né? Ou seja, congruentes. Então aí, nessa imagem eu tenho uma figura de 6 lados e a medida de todos os lados são congruentes. É a mesma medida, ou seja, iguais. Ele observou que o mapa apresentado na tela do computador estava na escala de 1 para 20.000, ok? Nesse instante, mediu o comprimento de um dos segmentos que formam os lados desse hexágono, encontrando 5 centímetros. Se esse estudante resolver dar uma volta completa pelas ruas que formam esse hexágono, ele percorrerá em quilômetro, né? Então ele quer saber realmente quanto é que ele vai percorrer na vida real. Vem comigo. Como é que se calcula a escala? Escala é a razão, ou seja, é a divisão entre o tamanho no desenho e o tamanho no real, né? No vídeo anterior eu até expliquei. Esse desenho pode ser uma planta, pode ser uma maquete, né? Já fizemos uma questão de maquete, pode ser uma planta, uma maquete ou até um mapa, né? Tipo essa questão aqui. Então vamos lá. A escala já foi fornecida pra gente, turma, tá? De quanto é a escala aí? A escala é de 1 para quanto? 20.000. Ok? Agora, quanto é o tamanho no desenho? O tamanho no mapa? O tamanho no mapa é igual ao que? 5 centímetros. E eu preciso saber o comprimento de um dos lados desse hexágono na vida o que? Real, tá ok? Se aqui está em centímetro, com certeza esse comprimento eu vou encontrar em quê? Em centímetro, tá ok? Multiplicando aqui, ó, meio pelos extremos, 1 vezes R, R, igual a... Pega 5 e multiplica só pelo 2, tá ok? Então 5 vezes 2 já dá 10. Aí você acrescenta 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Que número é esse? 100.000. 100.000 o quê, professor? Centímetros, tá? E lembrando o seguinte, né? Que ele quer, turma, tá? Esse comprimento, tá? Essa distância é em quilômetros, tá? Então, eu tenho que transformar para quilômetro e lembrando que eu estou encontrando apenas um dos lados, tá? Para transformar para quilômetro, eu sempre tenho que dividir por 10 elevado à quinta, beleza? Eu te dou logo já uma dica. As questões de transformação, tá? Na parte de comprimento, gira muito em torno de quilômetro e centímetro, tá bom? Então é bom que você já tenha isso em mente. De quilômetro para centímetro, você multiplica por 10 a quinta. De centímetro para voltar para quilômetro, é a operação inversa, né? Se aqui você multiplicou por 10 a quinta, aqui você vai dividir por 10 a quinta, tá ok? Então, o que eu quero fazer? Eu quero sair de centímetro para quilômetro, então eu vou dividir por 10 a quinta. Então aqui, ó, o real vai ser igual por, bem aqui eu tenho 100.000, ok? E eu vou dividir o que por 10 a quinta. Na hora que eu divido por 10 a quinta, é a mesma coisa que 1 acrescido de quantos zeros? 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, já está em quê? Em quilômetro. Então, a distância real é igual
Cancela, um zero de cima com um zero de baixo, um zero de cima com um zero de baixo, um zero de cima com um zero de baixo, 10 por 10, 1. Ou simplesmente 1 por 1, 1. 1 que, turma? Quilômetro, tá? Então, esse 1 quilômetro é a distância de um dos lados, tá? Agora ele falou que é um hexágono. O hexágono tem quantos lados? 6. Então, eu tenho que pegar essa distância e multiplicar ainda por 6. Então, o comprimento completo será igual a quanto? A 6 quilômetros. Esse é o percurso real, tá? Que o estudante tem que fazer. Gabarito, letra C. Tranquilo? Então tá aí, né? Questãozinha de escala, bem de boa. Vamos para a próxima. A próxima também, né? Ainda na tratativa de escala. Diz o seguinte. Uma associação desportiva contratou uma empresa especializada para construir um campo de futebol em formato retangular com 250 metros de perímetro. Foi elaborada uma planta para esse campo na escala, certo? De 1 para 2000. Pronto, essa aí é a escala, tranquilo? Na planta, a medida do perímetro do campo de futebol em metro é... Pronto, turma, isso aqui é uma questão de quê? De escala. Escala é o tamanho no desenho dividido pelo tamanho real, ok? A escala já foi fornecida, né? A escala aí no caso é de quanto? É de 1 para 2000, né? 1 para 2000. Igual. Qual é a distância que eu tenho no desenho, na planta? Eu não sei, né? Então, justamente é o que eu quero descobrir. Desenho. Agora, qual é a distância real? A distância real é 250 o quê? Metros, tá? Ele está pedindo a resposta em metro. Então, turma, eu não tenho que fazer aqui nenhum ajuste de unidade. Tranquilo? Vamos lá. Aqui eu posso fazer, multiplicar meio pelos extremos, vai ficar 2000 vezes D igual a 1 vezes 250, que vai dar o próprio 250. Então, eu tenho que D é igual a 250 dividido para quanto? Dividido para 2000, beleza? Turma, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte, né? Bora facilitar a nossa vida, tá? Para encontrar aí a nossa resposta. A primeira coisa que eu posso fazer é cancelar um zero de cima com um zero de baixo, ok? Foi embora. E também eu posso transformar esse número aqui em 100, né? Porque dividir por 100 é só você correr com a vírgula. Quantas casas? 2 casas para a esquerda, né? Então, para transformar esse número em 100, eu devo simplificar ele por quanto? Por 2. Agora, se eu simplifiquei embaixo, eu tenho que simplificar em cima também, turma, tá? Então, eu vou simplificar em cima. Quanto é 25 dividido para 2? Vai dar 12,5, ok? 200 dividido para 2 vai ser igual a 100. Olha aí, pegou essa dica top? Então, eu tenho que distância vai ser igual a... Quando eu pego esse número, né? 12,5 dividido por 100, essa vírgula, ela vai se deslocar 2 casas para a esquerda. Então, ela vai ficar antes do número 1. Então, eu vou ficar com 0,125 metros, ok? 0,125 metros. Vamos procurar as alternativas. Gabarito, letra B. Tranquilidade? Muito bem. Bora para a próxima. A próxima questão, tá? É uma questãozinha do Enem, também na tratativa de escala, que fala o seguinte. Em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro, utilizando a escala de 1 para 500. Ok. Sendo que as quadras possuem as mesmas medidas, tá? Conforme a figura. Então, eu tenho aí a largura, né? Ali daquela ponte, que vale 9 centímetros. Lá no canto superior direito, né? Eu tenho a largura entre... a distância entre 2 quadras lá, que é 20 centímetros. E aquela outra largurazinha lá de 8 centímetros. Ok. Sigamos. O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte na planta, mas foi informado por ele que ela media
na vida real, 73 metros, tá ok? O valor a ser colocado na planta em centímetro, referente ao comprimento da ponte, deve ser, tá ok? Pessoal, vamos aos dados da questão. O que é que ele forneceu para a gente? A escala, né? A escala é de 1 para 500. Então, bora lá. 1 para quanto? 500. Igual. Quanto é o comprimento, né, da ponte? Quanto é o comprimento da ponte? É justamente o que ele quer saber, né? Então esse comprimento eu vou chamar de Dzinho, que é o do desenho, dividido pelo real. O real foi colocado na questão, né? Ele disse que o comprimento da ponte era de 73 o quê? Metros. Tá ok? Então a nossa resposta aqui vai estar em metro. E lembrando que ele vai querer essa resposta em que, turma? Em centímetro. Beleza? Aqui você faz meio pelos extremos, vai ficar 500 vezes D, que é igual a 73. Então eu tenho que D é igual a 73 dividido o quê? Para 500. Tá ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou usar a mesma estratégia da questão anterior, tá? Vou transformar o meu denominador em 100, tá? Por quê? Transformado em 100 é só correr com as vírgulas. Então vem para cá, me acompanha aqui no quadro, ó. Para que esse número aqui, ele se transforme realmente em 100, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar esse número e dividir por 5, na verdade? Então eu vou dividir por 5, mas se você dividiu embaixo, tem que dividir também em cima. Então vou dividir aqui em cima por 5. Logo, essa distância será igual a... Aqui embaixo já vai ficar o 100, tá ok? E eu vou pegar 73 e dividir por 5. Vou fazer bem aqui no cantinho, ó. 73 dividido para 5. Pega primeiro 7, tá? 7 dividido para 5 é igual a 1. 1 vezes 5, 5. Para 7, 2. Quem é que desce? 3. 23 para 5, quanto? 4. 4 vezes 5, 20. Para 23, 3. 3 não dá para 5. Qual é a regra? Acrescenta-se um zero e uma vírgula. 30 dividido para 5 vai dar quanto? 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então aqui vai ficar 14,6. Vou dividir para 100. Dividir para 100, né? É a vírgula correr duas casas para a esquerda. Então vai dar 0,146 o quê? Metros. Só que ele foi bem claro, né, turma? Ele não quer essa resposta em metro, ele quer essa resposta em centímetros, tá ok? Só lembrando o seguinte, tá? Bem, aqui eu tenho metro, depois de metro, decímetro, depois centímetro e a gente fecha com o quê? Milímetro. De metro para decímetro, multiplico por 10. De decímetro para centímetro, multiplico por 10. Então, se eu quero ir de metro para centímetro, eu multiplico por 10 duas vezes. Multiplicar por 10 duas vezes é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então, eu venho, ó, e multiplico por 100, tá ok? Logo, a distância é igual a... Deixa eu só apagar isso aqui para a resposta ficar certinha para vocês. Multiplicando por 100, a vírgula vai se deslocar duas casas para a esquerda. Então, vai dar 14,6 o quê? Centímetros, tá? Essa daqui é a nossa resposta final. 14,6, bora ver, está na alternativa letra C. Tranquilo? Então, pessoal, tá? Questãozinha aí de escala, vai pegando essas dicas, tá? Dica top aqui, tá? Que eu resolvi já duas questões, transformando 100 embaixo e em cima. Eu fiz uma pequena divisão por 2, ali uma divisão por 5. São essas dicas que vai fazendo, tá? Com que você tenha um maior desempenho na hora da prova, tá ok? Como assim, professor? Para que você consiga, né, ser mais efetivo, né? Ganhar tempo na hora da resolução das questões, tá? Bora lá. Questão 70, vamos agora para a questão de número que? 71, beleza? Vamos lá. A questão de número 71 nos diz o seguinte. Um vaso decorativo quebrou.
e os donos vão encomendar outro para ser pintado com as mesmas características. Ok. Eles enviam uma foto do vaso na escala de 1:5 em relação ao objeto original para um artista. Para ver melhor os detalhes do vaso, o artista ele solicita uma cópia impressa da foto com dimensões triplicadas, tá ok? Em relação às dimensões da foto original. Na cópia impressa, o vaso quebrado tem uma altura de 30 centímetros. Mas lembrando que isso já está o quê? Triplicado, na verdade? Sigamos. Qual é a altura real em centímetros do vaso quebrado? Muito bem. Turma, depois que eu pego e faço a filtragem dos dados, né? Vamos para as informações, ok? Detalhe, quanto é que é a escala? A escala é de 1:5, né? A escala é de 1:5. E também o que ele forneceu para a gente? Ele disse que essas medidas já foram o quê? Triplicadas, tá ok? Então, olha só. Escala, como é que a gente calcula? É desenho sobre o real. Qual foi a escala utilizada? A escala utilizada foi de 1:5, ok? Agora, no desenho eu tenho o seguinte, né? Que a cópia impressa já estava triplicada e a altura era de quanto? De 30 centímetros, ok? Se já está triplicado, então eu tenho que pegar o formato original, certo? Então o que eu vou fazer? Dividir por 3. Então 30 dividido por 10, o tamanhozinho no desenho que realmente foi para ele era de quanto? De 10, ó. Tá? Então aqui no desenho era quanto? 10. Quanto é o real é o que nós vamos descobrir, tá? Então só fiquem atentos com relação a essas informações, tá? Quando amplia, quando diminui. Agora, multiplica meio pelos extremos. 1 vezes R, R, igual 5 vezes 10, 50. Pronto. Então, 50 é a nossa resposta, a altura real, beleza? 50, gabarito, letra C, beleza? Muito bem. Bora para a próxima. Questãozinha bem tranquila aí, né, turma? Questãozinha bem tranquila de escala. As questões de escala geralmente não são questões difíceis, né? Não são questões difíceis. A interpretação é bem de boa. Vamos agora para a questão de número 72, ok? Vamos lá. A questão de número 72 diz o seguinte: uma competição automobilística prevê a realização de uma viagem entre as cidades X e Y, com uma parada na cidade intermediária Z, onde os competidores passarão a noite. O navegador de uma equipe decide fazer um mapa contendo uma rota que passa por essas 3 cidades. Nesse mapa é utilizada uma escala, tal que a distância entre as cidades X e Z é de 12 centímetros. E a distância entre Z e Y é de quê? De 18 centímetros. Pessoal, questões que tem muita informação, é bom que a gente faça um esboço, né, geométrico, para que realmente a gente consiga visualizar a questão, tá? Então é isso que eu vou fazer. Bem, aqui eu tenho a cidade X, certo? Vou botar aqui um pouquinho mais para baixo, tá bom? Vou precisar desse espaço. Aqui eu tenho a cidade X. Qual é a cidade intermediária? É a cidade Z. E aqui eu tenho o destino final Y. A distância de X até Z é 12 centímetros. Ok? A distância agora de Z até Y vale quanto? 18 centímetros. Tranquilo? Muito bem, sigamos. Sabe-se que a distância real, tá, entre X e Y é de 870 quilômetros. Então, a distância entre X e Y é de 870 o quê? Quilômetros. Tranquilo? A pergunta é o seguinte, né?
e que as 3 cidades estão representadas no mapa ao longo de uma mesma linha reta. Então pronto, ó, tá? Não tem dificuldade. Então nosso esquema já está de acordo com a questão. A distância de x a z em quilômetros é... Então, quanto equivale essa distância aqui em quê? Em quilômetros, né? Botar bem aqui, tá? Quanto equivale essa distância? Eu vou chamar de desenho essa distância em o quê? Quilômetros, tá? Turma, aqui é uma questão de escala, mas eu vou usar uma estratégia bem legal com você, tá? Eu vou usar o quê? Uma proporção, porque a escala é uma razão, né? E igual a D sobre R, então é uma proporção também, né? Uma razão e uma proporção. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho a distância real, certo? A distância real toda, e eu posso também calcular a distância no desenho total, né? Fazer aí um comparativo. Então eu vou pegar 12 e somar com 18. 2 mais 8 dá 10, sobe 1. 1 mais 1, 2. Com o que foi? 3. Então aqui dá o quê? 30 centímetros. Olha só essa jogada que eu vou fazer. Quanto é a distância total real? 270. Quanto é a distância total no desenho? 30 centímetros. Quanto é a distância real entre x e z? É o que eu quero descobrir. Quanto é a distância no desenho entre x e z? 12. Então aí, ó, são valores o quê? Proporcionais. Então eu armo uma proporção, tá? Eu vou dizer que 870, que é a distância real, entre x e y, está para a distância no mapa entre x e y, que vale quanto? 30 centímetros, assim como a distânciazinha que eu quero descobrir, Dzinho, está para a distância entre as cidades, que vale quanto? 12. Beleza? Muito bem. Vamos aqui agora, turma, fazer algumas simplificações, né? Eu posso cancelar um zero de cima com um zero de baixo. Então aqui ficou 3 vezes D igual a 87 vezes quanto? Vezes 12. 3 multiplica, como é que passa? Dividindo, tá? Então eu vou jogar logo esse 3 para lá e vou tirá-lo daqui. Aqui eu tenho uma divisão, o que, turma? Exata, né? Uma divisão exata. 12 por 3. Então eu tenho que D é igual a 87 multiplicado por 12 dividido por 3, 4. Logo, D é igual a... Bora fazer essa multiplicaçãozinha? É 87 vezes quanto? 4. Como é que vocês estão entabuados? 4 vezes 7 vai dar o quê? 28. Quanto é que sobe? 2. Quanto é 4 vezes 8? 32. Com 2 que foi, vai dar o quê? 34. Beleza? Então, essa distância Dzinho é igual a quanto? A 348 quilômetros. Beleza? E 348 quilômetros, turma, nós vamos encontrar exatamente aonde? Na letra B. Beleza? Muito bem. Uma estratégia top aí também para responder a questão de escala, tá? Pessoal, então vamos ficando por aqui, tá? Espero realmente que tenha ajudado vocês nesse nosso encontro. Até a próxima, tá? Se Deus quiser. E não esqueça de acessar o nosso material, tá? Valeu!